Olá, eu sou Simone Magalhães, sou sócia e gestora da Persona Gestão em Pessoas. Nós somos uma consultoria especializada em gente. Nós trabalhamos com os processos das pessoas dentro da organização, dentro das empresas. E vamos hoje então trazer um assunto que é negligenciado pelos líderes, pelos empresários. Eu escuto muito, né, as pessoas falarem que as equipes precisam de mais motivação, que as pessoas não estão engajadas, que as pessoas precisam render mais. E muitas vezes as estratégias utilizadas pelos líderes, pelos gestores, pelas empresas, não são as estratégias que realmente a gente precisa atuar com elas. Então hoje eu vou dizer e vou falar com vocês sobre disciplina. E de cara já vou contar, nós precisamos de muito mais disciplina do que motivação. E se você não gostou muito dessa ideia, segura um pouco que você vai entender onde a gente vai chegar. Bom, então nós estamos trazendo conteúdo para colocar essa liderança em ação, né? O que a liderança pode fazer na prática? Esse é o nosso objetivo, da gente trazer aí um conceito, né? A gente sempre trabalha na metodologia TTP, Teoria, Técnica e Prática. Então, para que você possa, ao final desse vídeo, conseguir colocar em prática mesmo os assuntos que a gente vai trazer aqui sobre esse tema, como eu já falei, que é muito negligenciado. Então, vamos acompanhar aqui comigo um raciocínio. O objetivo de toda empresa, se eu te perguntar agora aí, qual que é o objetivo de toda empresa? O que você vai responder? Você pode falar para mim que é satisfazer cliente, você pode falar para mim que é crescer, tudo isso está certo, mas tudo isso bate na trave. O gol mesmo é a gente entender que as empresas, elas existem e elas têm um único e maior objetivo, que é lucratividade. Se uma empresa não lucra, ela não tem por que existir. Mas, para uma empresa lucrar, aí sim a gente vai para essa trilha. Eu preciso, em primeira mão, satisfazer o meu cliente. Não tem lucratividade sem cliente satisfeito, evidente. Bom, para a gente conseguir um cliente satisfeito, eu preciso de uma equipe que entregue um produto e um serviço de qualidade. Sem produto e serviço de qualidade, de fato o cliente não fica satisfeito. E aí eu preciso usar os recursos de modo eficiente, né, de modo inteligente, e não posso ter desperdício. Então, basicamente a gente precisaria seguir esse caminho. E aí você pode pensar assim, mas Simone, tá, a gente sabe disso, mas por que na prática isso não é tão claro? Por que na prática a gente não sente, não vivencia isso de uma maneira verdadeira? E aí a primeira tese que eu vou trazer aqui para vocês é justamente por isso. Nós estamos num mundo, e você acho que vai concordar comigo, que nós achamos que o mundo, a nossa vida é um parque de diversões. Tudo aquilo que exige esforço, a gente não quer fazer. Tudo aquilo que exige que a gente se dedique, que tira a gente da zona de conforto, que gera até um certo sofrimento, a gente recua. E isso a gente lida no mundo do trabalho, lida no nosso dia a dia. Fazer um parênteses aqui, você, por exemplo, pode ter vontade de ter uma vida saudável, né, de comer bem, de emagrecer, de ter uma vida legal. E aí você sabe que você precisa fazer duas coisas, né? Ter uma dieta alimentar e praticar atividade física. Mas você fica esperando a vontade de praticar atividade física. Eu vou te contar uma coisa aqui, colega. Se você esperar a vontade, talvez você nunca faça, né? Tanto quanto a alimentação. Por que a gente tem dificuldade, né, de se alimentar bem? Ah, Simone, porque não é gostoso, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. O paladar é totalmente treinável, né? Mas a gente não quer esse esforço. Isso acontece na nossa casa, isso acontece nas empresas. E aí a gente já entra num grande problema, que é esse problema que as pessoas vivem e talvez não percebam. As pessoas querem felicidade, querem se sentir motivadas. E o que a gente precisa, muitas vezes, é disciplina. Fazer o que precisa ser feito. E aí você, como líder, né, a gente tem dois tipos de líderes se a gente fosse dividir, né? Se só tivesse essa possibilidade de dividir os líderes em dois grupos. Tem aquele líder que é muito duro, né? E ele usa isso até como defesa, aquele líder que as pessoas inclusive fazem o que precisam ser feito, que precisa ser feito por medo, mas essa pessoa realmente não vai se engajar contigo. E aquele líder que é muito legal. E aí ele quer trabalhar a motivação, mas ele não trabalha a disciplina. A gente vai chegar a aprofundar um pouco esse assunto. Então a gente tem dois tipos de líderes, os líderes que são os líderes legais, que querem motivar, engajar a equipe, mas não cobram a disciplina. E a gente tem aqueles líderes que são altamente severos, né? Que usam inclusive a rigidez como uma forma de controle, de conseguir o que querem. E eu vou te contar, isso pode funcionar, mas isso também não vai trazer os resultados que você espera. Nós temos aí uma sequência que nós precisamos olhar para a gente conseguir encaixar tudo isso no nosso dia a dia. A primeira coisa é que tudo começa por você. Depois isso passa por um processo de gestão, passa por a gente fazer o acompanhamento e a chave do líder para acompanhar. Simone, o
que eu não posso deixar de fazer? Você tem que acompanhar e fazer a disciplina acontecer. Essas duas coisas, você não pode abrir mão. E aí você vai tomar conta dos processos e aí você vai chegar no seu foco, que é o resultado. Bom, nada fala mais do que as suas atitudes. Aí vou contar pra você uma coisa que quando eu ouvi me deu frio no estômago. Você vai ter liderados exatamente como você age como liderado. Se você parar pra pensar agora que tipo de liderado você é, olha, pensa um pouco nisso e vê a tua equipe. A tua equipe é exatamente o liderado que você foi. Se você está numa empresa e você não é o dono dela, você responde para alguém. Então, a primeira dica que eu te dou prática é o seguinte: melhore a sua condição de liderado. Como que você atende às demandas da tua diretoria, de quem está acima de você? Como que você responde isso, né? Muitas vezes, né, você está aí num cargo de responsabilidade, você tem um nível de autonomia e a diretoria às vezes te passa alguma coisa e você simplesmente ignora. Sei lá, te manda um e-mail e você não responde. Te pede um relatório para quarta-feira às 16 horas e você não faz, você faz mal feito. Ou ele te pede para fazer uma coisa e você discorda e simplesmente não faz, porque você sabe que é melhor e você não fez. E aí? Sua equipe faz como? Sua equipe vai agir exatamente assim. Então, tudo começa pela forma como você age enquanto você está sendo liderado. E aí, o que você pensa influencia você. Então, isso é uma máxima para todo mundo, mas você como líder precisa ter uma clareza disso, né? Então, vamos imaginar que a tua liderança te dê, tua diretoria, a empresa tome uma decisão e te chame para dizer assim, olha, nós vamos trabalhar nesse feriado. Vamos imaginar que tem um feriado. Nós vamos trabalhar nesse feriado. E para você não faz o menor sentido trabalhar no feriado. E aí você precisa passar isso para sua equipe. Como que vai funcionar? Né? Como que você vai falar? E aí você pode dizer assim, bom, eu vou ser sincero, vou chegar para minha equipe e vou dizer assim, olha, se dependesse de mim, nós não trabalharíamos. Eu vou te pedir uma coisa, nunca mais na sua vida faça isso. Por favor, não faz isso. Estou pedindo, estou implorando, não faz isso. Isso é um tiro no pé. Você não traz as pessoas para você quando você fala isso. Você não engaja as pessoas com a equipe quando você fala isso. A equipe com a empresa quando você fala isso. Você não cria um senso de comunidade na equipe quando você fala isso. Você cria uma cisão, uma ruptura. Você mostra uma fraqueza. Então, por mais que você não queira, mandou, obedeça. Eu sempre digo o seguinte, a gente tem que tentar negociar com a diretoria, né? Então também eu tenho um nível, eu sou consultora, eu estou no nível de uma tratativa direto com os diretores. E às vezes as empresas me pedem para fazer coisas das quais eu não concordo, das quais eu entendo que outro caminho seria mais interessante. O meu papel é tentar discutir, negociar, né? Abrir uma negociação, colocar o meu ponto de vista e dizer assim, e aí, para onde vamos? Se o meu cliente, no caso, que está exatamente na mesma condição de um chefe seu, né? Falar para mim, Simone, ok, mas eu quero fazer como eu disse. Eu vou fazer como ele disse, e vou fazer feliz, e vou fazer bem feito, e vou fazer para dar certo, por mais que a princípio eu não entenda que seja a melhor opção. Então você precisa ter essa postura, né? Você precisa, vou usar uma palavra que talvez um pouco fora do nosso contexto, mas você precisa honrar quem está acima de você. Ele não está acima de você à toa. Para fazer a sua gestão, você precisa de uma visão sistêmica. Como que funciona isso? Você cuida da sua equipe, a equipe cuida do cliente e o cliente cuida da sua marca. É assim que funciona. Sem mistério. Você precisa cuidar da sua equipe. E aí você precisa ter uma visão focada. Você já deve ter parado para pensar, por que eu tenho um líder para mais ou menos 20 a 25 pessoas? As estatísticas mostram isso, né? Uma empresa, para cada média de 20 a 25 pessoas, existe um líder. Seria, de fato, muito desafiador a gente conseguir liderar 100 pessoas apenas tendo um líder. São muitas tarefas, são muitas responsabilidades, são funções diferentes, né? São pessoas diferentes aí, realmente é uma gama de coisas bastante diversificada para você gerir. Então, a gente tem uma média de 20 a 25 pessoas numa equipe para que a gente tenha aí necessidade de uma liderança. Mas tem um fato, não é só por isso. É porque você precisa conhecer a sua equipe. E você não vai conhecer com profundidade a sua equipe se você tiver 100 pessoas. Então, 20, 25 pessoas justamente para você conhecer. Simone, mas eu sei, você sabe o quê? Você sabe o nome, você sabe a idade, você sabe que entrou na empresa há tanto tempo, talvez você saiba a formação, as experiências passadas, mas você sabe onde ele mora? Você sabe como que é a casa dele, se ele mora de aluguel, se ele mora de casa própria, se ele mora no fundo da casa da sogra, se ele tem 3 filhos, 2, com quem ficam os filhos, se ele é casado, não é, recém-separado. Mas Simone, eu não tenho tempo para isso, eu lamento. Se você quiser ser um bom líder, você precisa conhecer a sua equipe. Eu digo isso desde o processo seletivo. Quem está lá é uma pessoa. E não vem com essa história assim, tem que separar. Nós não separamos, não existe, separa a vida pessoal de profissional. A gente vem com tudo para a empresa. Temos que ter maturidade sim para lidar, para a gente não se deixar
ser influenciado pelas nossas questões pessoais e emocionais, mas elas estão ali. Se você não conhece, você não sabe. Só que isso não é para você chegar aí numa mesa, né, de bate-papo, num bar, né, happy hour, você também chorar tuas pitangas pro teu funcionário. Não é assim que funciona. Você escuta o que ele tem para te dizer, você acolhe. O máximo que você fala de você é para dar alguns exemplos, mas você tem que segurar a tua onda. Eu tô falando com um líder. O jogo de líder é outro. Liderança não é fácil, liderança não é para qualquer um. A gente realmente precisa entender que tem um lugar solitário. Você tem os outros líderes, né, que você pode compartilhar, você tem o RH, você tem os seus superiores, mas entenda, não é com o teu funcionário que você vai dividir o teu problema, mas você sim vai ouvir o dele. Então você precisa conhecer a história dessas pessoas. A nossa história define os nossos comportamentos. Para pensar aí, né, se você já é casado ou não, quando você se casou, como que era lá no começo, né? Você tinha hábitos que provavelmente a pessoa com quem você casou não tinha. E isso interferia na relação de vocês. Na tua equipe acontece a mesma coisa. As pessoas não se escolheram para trabalhar juntas. Elas vêm com hábitos diferentes, né, para o trabalho. Você tem hábitos diferentes. Só que e aquilo vai ser compartilhado no dia a dia e vai impactar a relação do dia a dia. E você vai precisar gerir esses comportamentos. Então você tem que conhecer a história. Você tem que entender, né, como que a coisa funciona. E aí você conhecendo a história, você entendendo o comportamento, você vai chegar no resultado. Porque quem dá o resultado é uma pessoa fazendo alguma coisa. E fazer o quê? É um comportamento, é uma atitude. Você precisa estar lá presente para isso. E a gente vai se aproximando cada vez mais do ponto que a gente quer chegar, que é a disciplina. Bom, dentro dos processos, a gente precisa saber o que eu tenho que fazer, né? Quando eu tenho que fazer, que horas que eu faço, isso é em que parte do processo, isso tem que estar claro, as coisas precisam ser claras. Gente, vou fazer um parênteses aqui. Nada é óbvio. Esquece. É óbvio que tem que chegar no horário? Não, não é. Mas Simone, é óbvio? Claro que é. Não é. Eu sou uma pessoa super pontual. Mas, bom, tem pessoas que não são pontuais. E elas não são pontuais de sacanagem. Elas não acordam de manhã e espreguiçam e falam, hoje eu vou atrasar pra sacanear com todo mundo. Eu duvido que tenha alguém que faça. Pode até ter, né? Você lembrou alguém aí, pelo amor de Deus. Mas não é isso, não é assim que funciona. Então a gente precisa esclarecer as coisas. No processo da empresa, a mesma coisa. As tarefas, as rotinas, isso precisa estar definido. Eu faço seleção em muitas empresas e muitas vezes eu entro numa empresa e pergunto, recentemente, né? Tá, mas o que essa tarefa executa? É analista administrativo financeiro. Mas na sua empresa, um analista administrativo financeiro faz o quê? E aí a pessoa não sabe direito. Então a gente não é óbvio, a gente tem que saber. Então você vai cuidar do que fazer e vai cuidar do como fazer. Como você faz um fluxo de caixa na empresa X não é do mesmo jeito que você faz na empresa Y. Seu processo de venda de uma empresa A não é o mesmo processo de vendas na empresa B. Mas todo o seu material para construção, por exemplo. Mas cada um tem o seu jeito de fazer. Tem a sua forma de abordar o cliente, tem a sua linguagem, né? Tem o seu estilo, tem as regras que regem aquilo. Bom, eu fiz um orçamento, eu ligo para o cliente à tarde, se eu fiz de manhã, eu ligo só no outro dia. São 24 horas, eu ligo já falando do produto ou eu ligo falando de outra coisa. Como que as coisas funcionam aqui? Isso precisa estar claro. Aí veja bem, eu tenho o que fazer, quando fazer e como fazer, certo? Está definido. Sua empresa tem isso, show de bola, lindo. Teu funcionário faz? Provavelmente não. A grande maioria. Porque todos nós, isso inclui eu, inclui você, a gente gosta de fazer o que é fácil e o que a gente já sabe fazer, né? O que a gente gosta de fazer. E muitas vezes na minha atividade eu vou fazer coisas que eu não sei fazer direito, que eu não gosto de fazer ou que eu acho difícil. E naturalmente a gente vai deixar essas atividades para depois. Vão ser as últimas coisas que a gente vai executar. E nesse momento a gente já está cansado, já está desgastado. Exige mais da gente porque a gente não sabe, porque a gente não gosta, porque, né, enfim. E a gente não tem energia para aquilo. E aí sai mal feito. Isso acontece uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e aí você tá bravo, você tá insatisfeito, ninguém aprende, não é possível. Será que se você tivesse exigido com disciplina que as coisas fizessem, né, o que fazer, o como fazer e quando fazer, tivesse sido cumprido com disciplina, será que não teria sido diferente? Então, cansei de dar treinamento, eu escuto muito isso. Eu cansei de treinar e essa pessoa não faz. Você acompanha? Você tá lá acompanhando? Você tá lá cobrando, né? Mas Simone, não pode ser assim. Olha, eu até concordo com você que tem coisa que parece, né, falar, não acredito que eu vou ter que fazer isso. Mas você tem 2 alternativas. Ou você faz e o resultado acontece. Ou você não faz e reclama que não tem resultado. Você só tá aí, camarada, porque para as coisas acontecerem, você precisa fazer algo.
Se fosse fácil, você não estaria aí, a empresa não estaria pagando você se as coisas acontecessem naturalmente. É justamente porque elas não vão acontecer com naturalidade que você está aí. Esse é o teu papel. Então não reclama, né? Faz o que precisa ser feito, você também. E aí aqui a gente tem o cerne do nosso conceito. Você não precisa de mais motivação, você precisa de mais disciplina. Eu não estou dizendo que a gente não tem que motivar a equipe, temos sim, né? E já afirmo aqui, eu repito isso várias vezes, nenhuma empresa é responsável pela felicidade dos funcionários. Eu tenho meio receio, inclusive, desses programas, né? Melhores empresas para se trabalhar. Eu acho que elas fazem um diagnóstico excelente, eu acho que realmente é um trabalho importante, mas a gente tem que tomar muito cuidado de que lugar a gente toma isso e o que a gente vai fazer com isso, né? Não é nossa responsabilidade. Aliás, a felicidade do outro não é responsabilidade de ninguém, a não ser dele próprio. É claro que as empresas devem sim cuidar do quê? Elas precisam ser justas, oferecer boas condições de trabalho e treinar a equipe. Isso que toda empresa precisa fazer. A felicidade não é responsabilidade da empresa. Mas a gente precisa motivar, precisa oferecer, né, estímulos, só que não é só isso. O que a gente precisa fazer com que as coisas aconteçam. E isso só é possível através da disciplina. Se você sair do seu médico com uma receita de remédio e o médico disser assim, olha, este tratamento você precisa tomar esse remédio 2 vezes ao dia durante 7 dias. Você vai ter que ter disciplina para a coisa acontecer, senão você não vai tomar. Bom, foi me dada uma ordem, tem uma razão de ser, eu preciso executar. Simples assim. Então, você precisa estar motivado. Se você estiver motivado, de fato vai ser mais fácil. Nossa, eu vou tomar porque eu vou ficar melhor. Mas não precisa estar motivado para fazer. Tem que fazer, vai lá e faz. Então, o meu convite é para você, como líder, pensar sobre isso. Pensar que a disciplina é fazer o que precisa ser feito e você, como líder, precisa cuidar disso. Cria um checklist. Fica um alerta aqui, assim, você está anotando, anota essa dica porque essa é importante. Não são muitas regras. Não é aquele monte de coisa que você vai cobrar, porque as coisas não vão acontecer. São poucas e boas. Nós precisamos ter as regras definidas, a regra do jogo clara e saber o que eu preciso fazer, quando eu preciso entregar, como eu vou entregar, e eu tenho que ter alguém olhando isso. Vou fazer uma comparação aqui que as pessoas dão risada, né? Você entra no elevador e tem lá uma placa, sorria, você está sendo filmado. Você não vai, nós mulheres, não vai tirar a calcinha do bumbum, não vai tirar a caca do nariz, porque você está sendo filmado. Você vai fazer o seu melhor. A nossa melhor versão só acontece quando alguém está nos vendo, quando alguém está nos acompanhando. E é por isso, líder, que você está aí. Então, se você finge que não viu, cara, você não está fazendo o seu papel direito, né? Então, disciplina, fazer o que precisa ser feito, e para isso a gente tem que ter acompanhamento, é o olho em cima. Eu costumo dizer que o líder acompanha com uma parte do corpo. Pensa aí, qual parte do corpo que o líder acompanha a sua equipe? Já imaginou qual é? Olhos. Aquilo que você não viu, você não acompanhou. Fato muito comum, você pergunta pro seu funcionário assim, fez o relatório? Ele diz para você, fiz sim. Você diz para ele, traz para mim para eu ver. Ele demora 2 horas para ir lá, né, andar 10 passos e abrir um computador, por exemplo, ou te mandar um e-mail, porque ele não tinha feito. Isso é comum acontecer, talvez você já tenha feito isso, né? Qualquer outra coisa que você peça, tal coisa está pronta, você lembrou de ligar, você fez a encomenda que eu te pedi e não foi feita, né? Então a gente precisa acompanhar. Cria um checklist, né? Faz um cronograma lá, tudo que você passou, demandou para a tua equipe, e cobra, acompanha, né? A segunda coisa é não aceitar justificativas. Um grande erro das lideranças é achando que precisam ouvir, e veja, eu vou concordar com isso, você precisa ouvir o teu funcionário, mas é achando que precisa ouvir, deve ouvir justificativas. Vou te dizer uma coisa, toda vez que o assunto for sobre comportamento, a gente ouve justificativa. Quando for sobre resultado, não aceite. Porque nós entendemos que quando eu dou uma justificativa é exatamente igual eu ter dado um resultado. Então suponha que você tenha marcado comigo para eu entregar um relatório sobre rotatividade da sua empresa na sexta-feira às 14 horas. E você me pediu isso faz 10 dias. E sexta-feira às 14 horas você me manda um WhatsApp e fala, Simone, pode vir aqui na minha sala apresentar o relatório.
e eu vou chegar para você com uma cara assim acabada e vou dizer assim, olha, infelizmente eu não consegui fazer, eu preciso de mais prazo. Por quê? E você vai deixar eu falar. E eu vou te dizer assim, olha, porque eu tive uma semana extremamente difícil, meu filho adoeceu, eu tive problema com o meu carro, e teve gente que faltou na equipe, aí eu fiquei sobrecarregada, e eu tive que, né, fazer trabalho que não era meu, então eu preciso de mais prazo. Nesse momento, se você ficar pé da cara comigo, que seria altamente justo, e você me der uma bronca, né, mais conhecido como esporro, eu vou ficar muito chateada. E eu vou sair daqui pensando, gente, que pessoa ruim, de coração duro, insensível. Depois fala que quer que eu dou o meu melhor para a empresa. Diz que a equipe precisa se engajar. Ele não quer nem saber de como que eu tô. Olha só, a coisa mudou. Eu deixei de ser a pessoa que estava errada por não entregar o resultado para ser a pessoa que está chateada porque o meu líder, o meu chefe falou duro comigo. E o fato de eu não ter feito o que eu deveria ter feito, deixa de ser importante. Eu posso até da próxima vez entregar, mas eu vou entregar com raiva. E eu vou reincidir no erro de não entregar conforme a gente tinha dito. Porque a gente acha que quando eu entrego a justificativa é igual entregar o resultado. A dica de ouro é não aceitar a justificativa. Não deixa ele se justificar. Ele precisa ficar com a dor, com o incômodo de que não pôde se explicar. Certo? É sobre resultado, a gente não escuta a justificativa. Nós temos na prática, né? Eu faço isso faz tempo. Então nós tínhamos uma equipe de líderes e a gente fazia uma reunião mensal de apresentação de resultados. E era assim, você vai vir e apresentava para a diretoria. E aquilo que era sobre resultado, se a pessoa não tinha feito, ela só podia nos contar quando que ela iria entregar. Só isso. Mais nada. Porque veja, no exemplo que eu dei sobre mim, né? Sobre eu não entregar no prazo. Tá, se você me pediu há uma semana, 10 dias, por que eu não avisei no meio do caminho? Por que eu esperei chegar na hora? Porque se eu tô comprometida com o resultado, eu vou avisar antes. Olha, eu tô com essa dificuldade, como que a gente pode fazer? Você pode me orientar, você pode remanejar o prazo, enfim. Você pode dizer pra mim, Simone, não tem como remanejar, vamos fazer o seguinte, você tá com dificuldade com isso, vamos chamar a tal pessoa pra te ajudar? Alguma coisa vai ser feita. Não aceita a justificativa, não existe isso. Sobre o comportamento aí sim. Ah, Simone, me dá um exemplo. Vamos pensar no atraso, uma coisa bem comum nas empresas, né? Ah, eu sempre atraso, atraso é um problema de comportamento, eu não chego no horário e aí você vai conversar comigo. Simone, olha, eu vim aqui conversar contigo porque é a terceira vez que você chegou atrasado essa semana ou esse mês. E veja, aí a gente fala de fato. Não é você atrasa sempre, é quantas vezes eu atrasei. Porque eu vou falar, atrasei uma vez só, ele falou pra mim que eu sempre atraso. Aí também já, né, entorna o caldo. Você já atrasou 3 vezes essa semana, entenda bem. O que está acontecendo? E aí eu vou te contar uma triste história. Ah, é porque onde eu moro, a rua esburacada, e o ônibus não gosta de passar, e quando passa o ônibus está lotado, eu tenho que levar meu filho na creche. Tudo isso faz sentido, né? Tudo isso a gente pode compreender. Mas, veja, essa pessoa sabia o horário que ela tinha que chegar, né? Então você escuta, acolhe aquilo e diz para ela, tá, como que nós vamos fazer para isso não acontecer mais? Porque nós temos um acordo. O teu horário aqui, quando você entrou, você sabia, era às 8 horas, por exemplo, né? E eu preciso que você cumpra o horário, porque a equipe está aqui nesse horário, porque a gente abre nesse horário, porque o cliente espera você nesse horário, e porque está acordado assim. Da mesma forma que você não gostaria que eu simplesmente não te pagasse no dia certo, porque aconteceu alguma coisa. Né, vamos reunir a equipe, vamos dizer assim, olha, os fornecedores não nos pagaram, né, os nossos clientes não nos pagaram, nós tivemos problemas aqui e por isso nós vamos atrasar o salário de vocês 2 dias, mas tá tudo bem. Não vai estar, a equipe não vai aceitar. Então, entende? Você escuta, acolhe, mas também devolve, vamos arrumar uma saída, porque eu não posso aceitar. Então, isso é exigir disciplina sem ser ruim, né, se você às vezes tiver medo de ser uma pessoa muito dura, severa, não é isso. É ser justo. Lembra que eu falei das 3 coisas que toda empresa precisa oferecer? Justiça. E a justiça não acontece sem disciplina. Terceira coisa, você precisa ser o liderado que você quer ter, né? Então volta lá, eu também já disse isso aqui. Como que você se comporta com quem está acima de você? Muda, melhora, né? Entrega mais, faça mais, entregue para o teu líder aquilo que você quer que o teu liderado te entregue. Você vai ter liderados tal qual você age quando você está na condição de liderado, certo? Bom, como que a gente faz tudo isso na prática? Primeira coisa, gente, aí eu vou dizer pra você, se você até agora não tem papel e caneta na mão, pega aí, porque vai ser importante, tá? São dicas bem práticas. Primeira coisa, não adianta ficar bravo.
Líder chiliquento, se você me permite a expressão, líder chiliquento não é líder eficiente, né? Então, não deixa o teu comportamento falar mais alto do que a tua correção. Né, eu já disse isso e vou reforçar. Se você tiver um chilique, se você grita... Gente, olha, eu sou um perfil, meu perfil, quem entende de temperamento, o meu perfil, ele é sanguíneo. O perfil sanguíneo é um perfil estourado, né? Então, eu tenho essa natureza de estourar. E eu garanto pra vocês, isso é absolutamente ineficiente, é inútil, não traz resultado. Afasta as pessoas e não traz resultado. Então, tá, você pode estar cheio de razão. Cara, eu entendo que tem hora que você fala, não acredito, né? Eu brinco com as pessoas, eu falo, ainda bem que eu ando com fé e não ando armada, né? É uma brincadeira verdadeira, que isso não me cause prejuízos, né? Mas, de fato, a gente tem hora que fala, eu não acredito nisso. Mas não adianta, entende? Não adianta você ficar bravo, né? Então, segura tua onda. Você tá muito bravo? Respira, segura tua onda, né? Eu tomo água, uma coisa que eu faço, eu tomo água e espero passar, né? Eu não espero passar para não fazer nada, eu espero passar para que quando eu for agir, eu haja de maneira cirúrgica, né, de maneira precisa. Então não adianta ficar bravo. Você precisa ter regras claras, poucas e boas, e as regras precisam ser conhecidas por todos. Eu chego em empresa que eu peço para ver o manual de regras, condutas, né, cada empresa tem um nome, guia de sucesso, enfim. E aí tem 152 regras. Eu falo, cara, nem o dono da empresa sabe como que se comporta nessa empresa, porque é muita regra, né? As regras precisam ser poucas e boas e precisam ser claras, as pessoas precisam entender a regra. Outro dia eu estava numa empresa e a pessoa disse para mim assim, aqui a gente trabalha em formato híbrido. Tá, como que é o formato híbrido de vocês? Uns cargos trabalham em casa, outros cargos trabalham aqui, tem cargo que trabalha um pouco em casa e um pouco aqui, tá? Quais são esses cargos? A gente vai avaliando. Tá, eu super entendo, é um processo, mas isso é a fórmula para dar ruim, né? A coisa precisa estar definida, é clara, tudo aquilo que é claro é fácil da gente negociar, é fácil da gente tratar. Entra numa coisa que quase tudo pode e de repente não pode mais, pronto, a gente já tem um problema, né? E aí é difícil comandar, é difícil a gente exigir disciplina numa situação dessa, né? O que eu vou acompanhar se tá tudo tão solto, né? Erro sem consequência vira acerto. Mantra da liderança. Erro sem consequência vira acerto. Então, assim, errou, corrige. E assim, a gente tem várias maneiras de corrigir. Você precisa ter noção e clareza da tua autonomia, né? Até onde eu posso ir no meu modo de corrigir. Porque tem aquela correção que é um feedback corretivo. Vou chamar você aqui e vou dizer, Simone, olha só. Né? Eu vi que você estava numa tratativa com o cliente, você prometeu para o cliente que você ia entregar isso e isso. Nós não entregamos isso. Por que você prometeu? Você está falando comigo, é um fato, né? Você vai trazer um fato, está me corrigindo. Mas pode ser que você precise me advertir, me suspender, chegar até as vias de uma demissão com justa causa. Não estou levantando a bandeira, vamos demitir com justa causa, mas o que eu quero deixar claro aqui é que existe amparo legal para que você possa corrigir. A lei chama de penalidade, né? Quem trabalha com gestão de pessoas e os líderes, e é isso que eu recomendo, entenda que é uma ação disciplinar. Quem tem filho aqui, com certeza faz isso. Teu filho faz uma coisa errada, você tem uma atitude para mostrar para ele que aquilo é inaceitável, que aquilo está errado. E como que você faz? Você disciplina seu filho. Então, da mesma forma, você precisa fazer aquilo, né? Você precisa saber quais são as medidas que você vai tomar e tomar essas medidas. Mas o que eu observo? Muitos líderes preferem fingir que não viram o que aconteceu para não ter que fazer nada. Preferem deixar passar. Ah, não, ele é bom, depois eu vejo o que faz, o que eu faço. Mas veja só, o que um funcionário faz na equipe, todo mundo faz. E as pessoas não se comparam com quem faz bem feito. Não sei porque é assim, mas é assim. As pessoas se comparam com quem faz mal feito, né? Então, se você tem um funcionário seu que tem hábitos de chegar atrasado e você não faz nada, aqueles mais pontuais vão começar a pensar assim, eu sou besta, né? Acordo mais cedo, venho trabalhar no horário e tô aqui igualzinho a ele que sempre atrasa, nunca ninguém nem fala nada. A bronca não precisa ser e nem deve, nem pode ser pública. Mas é obviamente que as pessoas sabem que você está fazendo alguma coisa. Quando você não faz, as pessoas sabem que você não fez. Então toma cuidado, porque um erro que não é consertado, ele vira um acerto. Um erro que não é corrigido, ele vira um acerto. E toma cuidado, né? Não adianta evitar essa conversa difícil, evitar tomar uma atitude mais firme, porque você vai perder a tua equipe.
Você não está deixando de fazer para um, você está criando uma oportunidade para os outros fazerem igual quem está fazendo errado. A coisa tem que ser feita certa, do jeito certo e acabou. Eu brinco, né, que até para fazer a coisa errada tem um jeito certo. Então você tem que ter clareza e tem que exigir que as coisas sejam feitas do jeito certo. Qual que é o jeito certo? É o teu jeito? É o jeito que o funcionário gosta? O jeito certo é o jeito que a empresa quer que faça. Esse é o jeito certo. E, gente, não age como amador. Você é líder, você está tomando conta das coisas, você está tomando conta do teu time, você precisa fazer o teu time elevar um nível, subir um nível, e você não vai conseguir isso no conforto. Então, não aceite menos do que a empresa quer, né? E aí você tem as ações disciplinares, conforme eu falei. Eu recomendo que vocês estudem o artigo 482 da CLT. Tem na internet, você pode ter uma CLT, pode ter uma CLT comentada, pode consultar a tua assessoria jurídica, artigo 482. É onde a CLT nos mostra quais são os erros que nós temos direito de agir imediatamente. Por exemplo, você sabia que se o seu funcionário faz uma atividade com desdém, ele já foi treinado, ele sabe fazer e ele não faz bem feito porque ele não quer, isso é chamado desídia e isso cabe uma ação disciplinar, isso cabe uma penalidade, isso cabe uma advertência? Você sabia disso? Então não é só sobre, por exemplo, chegar na empresa alcoolizado, né? Também como ele faz as coisas. Você sabia que se você pede para um liderado seu fazer algo e ele não faz, isso é insubordinação? E está previsto na lei que você pode demiti-lo por justa causa. Eu não estou falando para a gente chegar lá, mas você pode usar essas premissas do artigo 482 para justificar e sustentar a tua advertência. Você pode advertir, você pode suspender. O que é importante a gente entender? Essas ações de penalidade, como a lei chama, elas precisam ser equivalentes ao nível do problema. Então, veja bem, eu cheguei atrasado 2 vezes, você já vai me demitir por justa causa? Não faz muito sentido. Da mesma forma que eu dei um soco num amigo, né, num colega, aí não vai ser amigo, né? Dei um soco num colega de trabalho. Você vai só me advertir? Não, talvez você precise ou me demitir, ou, né, cabe demissão por justa causa, ou me suspender, mas alguma coisa mais séria. Então, a ação que a gente tem de correção, ela tem que ser equivalente ao erro, né? Ao problema causado. Da mesma maneira, nós não podemos punir mais de uma vez o mesmo erro ao mesmo tempo. Então, vamos supor, você não pode me advertir e suspender pelo mesmo erro. Ah, cheguei pela 4ª vez atrasado, então você está aqui advertida e suspensa. Não, você já me suspende direto. Vou contar um caso de sucesso de uma empresa que eu convivo, né? Eu conheço a empresa bem de perto, que é uma empresa que o nível operacional tinha muita falta. E é sempre aquela coisa assim, o que eu vou fazer com quem falta? Eu preciso de gente, o funcionário faltou, não posso fazer muita coisa porque eu dependo dele. Isso foi tendo uma crescente, é esse efeito dominó, as pessoas agem de acordo com quem está fazendo errado, né? Então eu tinha 2 faltando bastante, de repente eu tenho 4 faltando, de repente eu tenho 6, a coisa vai se multiplicando, né? Põe fermento nesse negócio. E aí o proprietário teve uma coragem, foi um ato de coragem, ele começou a suspender o funcionário, fez um aditivo no contrato da equipe, onde já está previsto que se você falta sem justificativa, sem aviso anterior e sem atestado médico, você fica automaticamente suspenso 5 dias. Gente, aí você imagina, né? Eu tô precisando de 6 pessoas naquele lugar para fazer aquele trabalho e dei 4. E aí significa que esses 2 vão faltar mais 5 dias porque eles estão suspensos, né? Dá um desespero? Dá. Mas isso aí eu acho que tem uns 3 meses que tá funcionando assim, nós praticamente zeramos as faltas. E a gente tinha tentado, vamos premiar aqueles que não faltam, né? Recebem produtividade. Enfim, tem moto em jogo, né? O empresário comprou uma moto para poder sortear na equipe, são equipes pequenas, né? Daqueles que não tem falta. E as pessoas continuavam faltando. O que resolveu? A penalidade, né? Então, não é só que a gente tem que penalizar, mas você tem que entender, se você tentou uma estratégia não funcionou, o teu papel é arrumar um caminho que funcione. É fazer a disciplina acontecer. A regra é clara. Estão todos cientes, todos conhecem como funciona o jogo, todo mundo sabe a regra do jogo. Então todo mundo foi orientado, assinou um papel dizendo que está ciente e sabe que é assim que funciona, né? E aí a coisa flui, né? Obviamente a gente é testado, o filho faz isso, né? Se você falar pro seu filho assim, se você pôr a mão aí de novo eu vou te bater, né? O meu, quando era pequeno, ele ia com a mão me olhando, inclusive, ele olhava dentro do meu olho e ia com a mão assim, vamos ver se ela vem mesmo, né? Isso é comum, nós fazemos isso, você fez isso. Então, aquilo que você prometer, cumpra, tá? E se até agora você resta alguma dúvida aí, né? Tá uma incerteza no seu coração, será que disciplina é algo tão importante? Eu vou dizer uma frase que para mim é uma máxima da gestão. As empresas contratam competências, mas elas demitem comportamentos.
se você não agir em cima do comportamento, você pode ter certeza que você não vai ter uma equipe que permaneça, você não vai ter uma equipe engajada, você não vai ter uma equipe que dê resultados. Então a gente tem que contratar certo, mas a gente tem que liderar certo. E liderar não é só motivar. Liderar é fazer a coisa acontecer. E para isso a gente acompanha e faz isso comandando, gerindo a disciplina. Dicas finais, então, para a gente arrematar todo esse conteúdo agora. Primeira coisa, você precisa ser o profissional que você quer ter. Então, dá uma olhada aí, aquele minuto de autoanálise é importante. Segunda dica, nós precisamos de regras sim, mas poucas e boas. E elas precisam ser claras. E a nossa assessoria jurídica nos orienta, e para mim faz todo sentido, que tudo na empresa que existe precisa estar escrito. Não está escrito, não existe. Então, pode se mandar no WhatsApp, pode estar no e-mail, pode conversar numa reunião, deve inclusive tratar isso, mas registre por escrito e colete a assinatura de ciência e concordância. Terceira regra, toda regra anunciada precisa ser acompanhada. Não tem mais nada que possa denegrir o teu lugar de líder, que possa anular o teu poder de líder do que você falar que vai fazer uma coisa e não fazer. Do que você colocar uma regra e não acompanhar. Do que você determinar algo, dizer que daquele dia para frente será assim e simplesmente não acontecer. Né? Você perde força, então não faça isso, né? Se você vai, toda vez que um líder fala pra mim, um gestor fala pra mim, eu quero que seja assim, assim, tá, você vai fazer? Você vai dar conta, né? Esse caso que eu contei aí da suspensão, você vai dar conta de suspender a tua equipe 5 dias, né? Suspender quem faltar da tua equipe por 5 dias, seja quem for. Se você vai dar conta, faça. Se você não vai dar conta, não fale, tá? Deixe claro o que é negociável e o que tem que ser obedecido. Tem coisas que a gente negocia. Na minha empresa, por exemplo, tem coisas que eu negocio com a minha equipe. Falo, olha, isso daqui a gente pode negociar. Isso aqui é inegociável. Ou você vai fazer, ou você tá fora. O que é inegociável? Fez, tá fora. É simples assim. Todo cargo, eu coloco isso na descrição de cargo dos clientes que eu atendo. Tem toda lá as tarefas, as competências, os indicadores de resultado. Mas eu coloco lá o que pode gerar neste cargo a demissão, né? Então, o que é inegociável nesse cargo? Precisa ter. E não tô falando só daquela coisa do roubar, faltar com a ética, né? Todo cargo e toda empresa tem algo que, para além disso, evidente, que se você fizer, você vai estar fora. Tem uma empresa que eu atendo, por exemplo, que o inegociável deles é mentira. Eles dizem sempre assim, um problema pesado, trazido com verdade, pode ser resolvido. Um problema simples, trazido com mentira, é demitido, né? A pessoa que fizer aquilo vai ser demitida. Então, a gente precisa ter isso claro. Nós não fazemos só o que queremos. Essa é outra regra e dica importantíssima. Para de achar que a gente vai fazer só o que quer. A gente tem que fazer o que tem que ser feito e pronto. Eu amo o que eu faço, mas nem tudo que eu faço eu amo, né? Então, dentro da minha atividade, dentro das rotinas que eu tenho, tem coisas que eu não gosto de fazer, mas eu tenho que fazer e acabou. Então, não vamos deixar muito espaço para esse nhenhenhê. Tem que fazer, vai lá e faz, né? Então, a gente tem que ter isso claro. O sucesso, ele mora exatamente logo depois da gente fazer o que precisa ser feito. Então, não enrola. Isso é mais uma razão, né? Ninguém consegue sucesso fazendo só o que gosta. Eu não sei porque é assim, mas é assim que funciona. Não é mais motivação do que as pessoas precisam. A gente está martelando isso há bastante tempo aqui. 8ª dica. A disciplina é desconfortável. E isso não tem problema nenhum. O que me incomoda é que as pessoas ficam chateadas, né, quando elas precisam implantar alguma rotina de disciplina. Ai, porque a equipe não vai gostar. E daí que a equipe não vai gostar? A gente não está falando de nada absurdo. Me preocupa quando tem uma injustiça, isso eu fico preocupada, né? Quando um líder, por exemplo, comete um assédio moral, isso me preocupa. Desconforto por conta de regra, de disciplina, de exigência, isso não me preocupa. Então você também precisa ficar confortável e à vontade com isso. Faça a sua parte, a 9ª e última dica. Acompanhe, corrija e troque, né? As empresas também fazem muito isso, né? Elas têm pressa na hora de contratar e demoram muito para demitir. Também não estou levantando a bandeira, vamos demitir todo mundo, não é isso. Mas assim, a pessoa, você já acompanhou, você já treinou, você já deu feedback, você já conversou, a pessoa não melhorou, você tá fazendo o que com essa pessoa ainda aí, camarada? Porta da rua, serventia da casa. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai arrastar esta pessoa tempo que você puder, para depois você chegar no seu RH, se a sua empresa tiver um RH, e falar, eu preciso de alguém urgente. E aí o RH começa com um nível de exigência aqui, porque é o que a sua empresa pede. Daqui uma semana, por conta da tua pressão, o nível de exigência tá aqui. Daqui a pouco tá contratando assim, a pessoa respira, você fala, respirou. Que lindo, talento, tô vendo, contratado. Porque tá na pressão. Então, inverte o jogo.
Viu que não vai dar certo, troca. Se você fez a sua parte, vamos lembrar da justiça, né? Para que você possa, então, ter tempo de contratar alguém do nível que você merece, certo? Então, quero deixar aqui meu recado, quero que você pense muito sobre essa questão da disciplina e comece a partir de hoje a olhar dentro dos teus processos, aonde você está abrindo mão, né? Que tipo de conversa difícil você evita ter com o teu funcionário, que tipo de situação difícil você quer poupar, a tua equipe quer se poupar, e aí por conta disso, a disciplina acaba sendo deixada de lado e você acha que a motivação pode resolver tudo. Não pode. Fica a dica. Eu sou Simone Magalhães, psicóloga, psicanalista, especialista em gestão de pessoas. E se você gostou desse conteúdo, nos siga nas redes sociais. E se você gostou desse conteúdo, nos siga nas redes sociais. Ótimo. Eu sou Simone Magalhães, sou psicóloga, psicanalista, especialista em gestão de pessoas. E se você gostou desse conteúdo, ela já era pro outro, né? Mas pode só fazer a segunda parte para cá.